They're playing basketball. We love that basketball. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao Brasquete 33, onde eu e Pedrão vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos da NBA na semana e nossas opiniões sobre esses acontecimentos. Vamos começar com os nossos destaques. Olá, Pedrão. Olá, Diego. Olá, ouvintes. O meu destaque da semana é que quem diria que em tão pouco tempo o D'Angelo Russell e o Jahlil Okafor iam estar no mesmo time. Pick 2 e 3 juntas, hein, Pedrão? Será que vai fazer um estrago ou não? Vamos aguardar, mas quem sabe, né? Acho que tem tudo pra dar certo. Veremos. E vamos falar sobre isso no basquete. O meu destaque é, roubando um pouquinho do que acontece no programa da tarde, se eu não me engano, né, que é o que se chama Fofocando, venho aqui com uma notícia bombástica. Brincadeira, mas vamos lá. Será que os últimos dias de DeAndre Jordan na cidade de Los Angeles? Será que ele vai ficar lá por muito tempo? Trago a pergunta. Mas vamos lá. No basquete vamos falar dessa semana. Kawhi Leonard possivelmente pode voltar no jogo de sábado contra o Spurs. Vamos falar também da evolução do Spurs. Vamos falar um pouquinho de como o time está jogando. Vamos falar do Lakers. Sim, Lonzo Ball e companhia continua com seus altos e baixos, mas mesmo assim é destaque no nosso basquete. E para terminar o programa, no Big Apple Moment, vamos falar da troca do Jahlil Okafor. Vamos falar quem ganhou, quem saiu perdendo e, mais importante, dar nossa opinião de como ficará os Nets agora com este novo jogador. 10 seconds left. They're going to let him play. Lonzo in the corner. Lonzo drives. Ingram to win the game. Boom! Got it! Então, Pedrão, está animado com a volta de Kawhi Leonard para o time do Spurs nessa... Vamos torcer para esse sábado, mais provável para terça-feira, né? Mas para quem esperou tanto tempo, né? O que você acha? Diego, qualquer time sentiria a ausência do Kawhi, né? Finalista do prêmio para MVP na temporada passada. Mas parece que o Spurs não sentia tanto assim. Mas de qualquer maneira, é muito importante que seu líder técnico e dentro de quadra ele volte, né? Um jogador muito bom, sem dúvida um dos melhores da liga, um dos melhores da sua posição, ali do top 3 da posição. A gente já sabe todas as qualidades dele, né? Um ótimo defensor, consegue defender caras que vão do LeBron James até como caras mais rápidos, e também a cada ano melhora o seu jogo ofensivo, tanto que teve média de 25 pontos na temporada passada. E bem, ele chega para ajudar ainda mais esse time do San Antonio, que toda temporada a gente acha que vai dar uma caída, porque o elenco vai ficando mais velho, mas os novos jogadores que vão sendo adicionados, eles vão mantendo o bom nível, que é claro, muito por conta do esquema do Popovich, que é sensacional, cobra muito seus jogadores e eles correspondem. Mas é claro que a volta do Kawhi pode dar, quem sabe, umas aspirações maiores para esse time. Sem dúvida. Eu, como sou grande fã do Kawhi Leonard, adorei a notícia, fiquei muito feliz, porque o Pedrão já falou tudo sobre o jogador, e vale destacar também que o que eu acho mais legal do Kawhi Leonard é a maneira que o cara trabalha. O cara não leva brincadeira. Você olha na cara dele e você diz... Parece muito com o lema do Muricy Ramalho, Pedrão. Aqui é trabalho, só falta bater no peito e falar isso. Incrível, incrível. E falar um pouquinho do Spurs. LaMarcus Aldridge chamou responsabilidade e o time vem bem mesmo sem Kawhi Leonard. Quem diria, hein, Pedro? Esse ponto incrível. Esse ponto do Aldridge muito interessante, particularmente porque eu tenho ele no Fantasy. Mas foi uma aposta que eu fiz, deu muito certo. Enfim, o próprio Lamarcus disse que conversou um pouquinho com o Pop quando a temporada começou, porque
ele acreditava que não estava sendo bem usado, né? Tava tendo que jogar um pouquinho fora das suas características. Bem utilizado, né, Pedrão? Isso. E o que acontece foi que essa conversa deu certo, porque o Aldridge não voltou a ser aquele Aldridge tão dominante do Portland, mas com certeza tá jogando muito bem, tá segurando a bucha da pontuação enquanto o Kawhi tá fora, né? Tá com 25 pontos de média, que é uma boa média, né? É a Claro média, que é. por exemplo, do Kristaps Porzingis, que tá aparecendo. E o Aldridge, mesmo não tendo performances sensacionais de muitos pontos, o importante é manter a média, já que todo mundo mantendo a média desse time, e com certeza o time vai se manter ganhando jogos, né? Quando a gente olha para a tabela, o Spurs está na terceira posição da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 8 derrotas. 2 jogos e meio atrás do Golden State, que é o segundo, mas também 2 jogos e meio à frente do quarto, que é o Minnesota. Então ele é um pouco difícil chegar no Warriors, mas ao mesmo tempo é difícil para os que vêm abaixo dele chegar nele. Então ele está segurando bem ali a terceira colocação. E, bom, quem sabe que com o Kawhi Leonard esse time pode tentar brigar aí pela segunda ou pela primeira colocação para ter possíveis vantagens de mando de quadra nos playoffs, né, que é muito importante. Especialmente jogando no Oeste, né? Que a disputa é muito maior e complicadíssimo comparado com ao Leste. Meu Deus, o Oeste realmente é o caminho das pedras. Mas realmente a consistência do LaMarcus Aldridge hoje é importante. Eu não vejo que ele precisa fazer 28, 30 pontos toda noite, não. Ele tem que manter consistente. Se ele conseguir manter essa mesma consistência de 22, 25 pontos por partida, é interessante manter, mais importante ainda, a sua consistência defensiva, que o Pop sempre prega. E claro, tem uns que defendem melhor que os outros, mas todos têm que fazer o seu trabalho, né? E, enfim, vamos lá. 10 seconds left. They're going to let him play. Lonzo in the corner. Lonzo drives. Ingram to win the game. Boom! Got it! Pedrão, o que você achou da sexta? Da sexta da linda, foi linda, foi maravilhosa, que ganhou o jogo pro Lakers, do Brandon Ingram. E que passe do Lonzo Ball. O que você achou, Pedrão? Diego, foi muito bonita a sexta, né? E inclusive foi assim, foi bem arriscado, né? Porque o jogo estava empatado, então uma bola de 2 já servia para o time passar na frente, mas a jogada foi feita de uma maneira que o Ingram foi encontrado pelo Lonzo bem livre na linha de 3, e ele não hesitou em arriscar, e foi um arremesso muito bem feito, nem chorou a bola, ela caiu direto, então foi bem consciente, não foi um golpe de sorte, né? E acho que é legal para coroar a última temporada que o Brandon Ingram vem tendo, né? Depois de passar talvez pela uma desconfiança parecida que passou o D'Angelo Russell, né? Que a primeira temporada dele não foi tão espetacular, lembrando que os dois foram a segunda escolha do draft em seus respectivos drafts, mas a gente sabia que o Ingram era um jogador bem novo ainda, bastante novo, como só jogou um ano no college. Também não era um jogador muito forte, então talvez ele sofreu um pouco nesse quesito na NBA. É claro, ele ainda, assim, visivelmente ele ainda é muito magro. Se você olhando assim, até parece que a qualquer momento ele vai desmontar. É isso mesmo. Porque ele joga na posição 3 ali, e às vezes os caras são... O LeBron joga na posição 3, o LeBron é muito forte. E bem, ele é muito alto, muito magro, dá essa impressão de que ele tá sempre ali pronto para se desmontar. Mas ele vem jogando muito bem nessa temporada. Ele, dentre os secundanistas, se eu não me engano, ele é o que tá com a maior média de pontos. Se não a maior média, ele tá entre ali no mínimo top 3, né? Então
foi um salto de qualidade muito bem, assim, muito bom, assim como o próprio Jaylen Brown, mas o Jaylen Brown foi crescendo gradualmente, né? No final da temporada passada ele já estava jogando bem, essa temporada começando jogando bem. O Ingram foi uma coisa que... Uma decepção. Não, ele terminou a temporada mal, já sendo questionado, e começou Sim. a temporada já com tudo, né? Isso. E bom, era natural que isso acontecesse, porque precisa de tempo para esses jogadores que a cada vez saem mais novos da faculdade, né? Agora, sempre que a gente observa o draft, né? Pelo menos as 10 primeiras posições ali, é muito difícil você ver um que não é rookie, seja ele vindo do college, da NCAA ou vindo da Europa mesmo, já que agora muitos jogadores estão vindo da Europa, né? Então, eles estão vindo cada vez mais novos, né? Menos prontos fisicamente, mas com muita qualidade técnica, e os torcedores têm que ter paciência para esperar que eles consigam se desenvolver fisicamente, aprender o jogo, para demonstrar seu potencial. Assim como as pessoas têm que começar a ter paciência com o Lonzo, que entra no mesmo quesito, por que não? Sim, mas também eu, pelo menos, vejo assim que o Ingram conseguiu ter mais tranquilidade para fazer o seu jogo depois da chegada do Lonzo. O Lonzo não é só o jogador que chama a atenção dos marcadores, como também dos jornalistas, do holofote, né, até mesmo não só por ele, mas também pelo nosso magnífico Lonzo Senior, né, Ball Senior seria, né, Lonzo não, seria Ball Senior, nosso querido Lavar Ball, que o Pedrão tem o nome tatuado em seu antebraço. Eu acho uma pessoa muito interessante, Diego Paulo. É um exemplo de pessoa. Com certeza você tem um cartaz no seu quarto. Nós sabemos, Pedrão. Eu já tentei trabalhar como um big baller, mas não deu muito certo. Você não tem experiência ou o nome Ball, Pedrão, esse que é o problema. Mas enfim, e sem contar, Pedrão, que o torcedor do Lakers, quando vê, pelo menos naquele instante, eu parei ali para pensar como e não tem como a gente não, pensando como um torcedor do Lakers, o torcedor do Lakers que está acompanhando, por favor, deixe seu comentário nos dizendo se estou certo ou se estou errado. Mas no momento em que a bola sai do Ball para o Ingram, o torcedor do Lakers tem aquela sensação de que, nossa, está dando certo, está valendo a pena todo esse sofrimento de você passar por esse período de reconstrução, tendo um jogador que é o Lonzo, tendo um jogador especial como o Ingram, e sem falar de outros como Randall e Kuzma, né, que são outras... O Randall nem tanto, mas o Kuzma é uma surpresa... Meu Deus, pegou todos de surpresa, até nós mesmo do basquete. E essa sensação é maravilhosa. O torcedor tem com certeza sentiu essa alegria de ver os jovens carregando o time para a vitória. E mesmo falando nisso, pelas dificuldades que você estava tocando, Pedrão, sobre o nosso querido Ingram, que teve um primeiro ano cheio... Bem, ele foi uma decepção, como eu mesmo disse, mas o Ball também passa por altos e baixos, e às vezes a gente escuta por aí várias pessoas chamando o Lonzo de bust. Bust não porque ele seja um jogador ruim, mas é um jogador que não está atingindo as expectativas que estavam postas sobre ele. Você concorda com isso, Pedrão? Qual que é a tua opinião sobre o Lonzo Ball e sua evolução nesse primeiro ano? Diego, quando a gente olha para a tabela, o Lakers ocupa a 10ª posição do Oeste, né, com 9 vitórias e 15 derrotas, 3 jogos atrás do 8º colocado, que é o Utah Jazz, né? E Sim. entre eles tem o Oklahoma, e a gente falou um pouquinho na semana passada que eles também vêm decepcionando, né? Mas eu não acho que essa posição do Lakers seja uma decepção, né? Porque se você olhar os times que estão acima da tabela, todos são times assim mais cascudos, né? Que o grupo tá junto há um pouquinho mais de tempo, que tem técnicos mais experientes, jogadores com mais rodagem e que, bem, estão conseguindo ganhar seus jogos. O Lakers, começando pelo Lonzo, né, que está sendo assim, o armador do time, é um time ainda muito jovem, não só o Lonzo e o Ingram. Se a gente for olhar aqui os caras que estão jogando, o Kyle Kuzma tá ganhando muito espaço. O Jordan Clarkson já tem algumas temporadas aí, mas também é um cara novo.
O próprio Sim. Julius Randle, que não aparenta mais, é novo também. O Josh Hart tendo seus minutinhos, também foi draftado esse ano. Um cara que perdeu espaço na rotação, mas jogou na temporada passada, o Zubac. Zubac, exatamente. E bem, é um time muito jovem. É óbvio que vai ter essas oscilações. É óbvio que vai ter noites como a de ontem, que ganhou o jogo no Game Winner. E vão ter noites também que às vezes as coisas não vão dar muito certo. E sobre o Lonzo especificamente, acho que talvez não se espera do Lonzo que ele vá entrar no jogo e fazer 35 pontos, né? Isso não é a característica do jogador. No jogo de ontem, a gente olhando o Lonzo Ball, foram em 38 minutos 10 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, 3 roubos e 4 tocos. Assim, na minha concepção, esses são números bons. Não foi uma pontuação alta. Mas se a gente olhar, ele fez 45% dos arremessos, que não é ruim. Então, no jogo de ontem, por exemplo, ele jogou bem. A questão é que ele ainda está muito inconstante. Tem jogos que nem as assistências, que ele sempre faz bem. Os próprios rebotes, já que ele é um jogador alto para a posição, ele pega muitos rebotes. Nem esses estão acontecendo, né? E o torcedor começa a cornetar um pouco. Não só o torcedor do Lakers, que com certeza deve ter uma paciência maior com ele, mas os próprios adversários, né? Que vão tentar Será? Vão tentar tirar. Será? A paciência? Será? Paciência não é algo que todos têm, não, Pedrão. É. Quem tava xingando o Lonzo de bust é um torcedor que eu conheço fanático dos Lakers. O cara tava... Não vou falar palavrão, porque não sei nem o horário que está sendo transmitido o nosso programa, então não quero espantar as crianças da sala, mas vamos lá. O cara foi... Pense nas piores palavras, foi isso que ele disse ao Lonzo Ball. Seu pipoqueiro. Como diria Caio Ribeiro, um bananão. Um bananão, perfeito, Pedrão, um baita de um banana. Aí você me diz, o cara que tá jogando, se você vê a jogada que ele passa pro Ingram, tudo bem, o Ingram fez a cesta, mas o Lonzo chamou a marcação pra dentro, olhou pra trás, achou o Ingram, deu a bola pra ele, o Ingram estava sozinho. Por favor, gente, o Lonzo Ball, vamos ter paciência com o cara aí, o cara sabe jogar, o cara tem tamanho, o cara tem talento. O que pode se questionar do jogador, não sei se você concorda comigo, Pedro, é o seu arremesso. O arremesso do Lonzo Ball é algo, é mais feio que o nosso amigo G. E olha que o G é feio. Quem pegou essa referência aí pegou. Quem está ouvindo, procure saber quem é G. Se for o caso, o Pedrão coloca uma foto pra vocês aí embaixo. Não vamos fazer isso não, é sacanagem com o G. Mas pense em alguém feio. O que acontece é que, como você disse, ele fez a jogada, ele tem inteligência pra isso. Mas ele tem 19 anos, mesmo não parecendo. É óbvio, vão ter jogos que ele não vai corresponder. Não é todo jogo que o cara vai entrar bem. Nem até mesmo o LeBron, pode ser um jogo em cada 20. Tem um jogo que ele não joga bem. Especialmente quando você é um novato, né, Pedrão? E nas circunstâncias, se a gente pensar, o jogo ontem era contra o Philadelphia. Que sempre que Lakers e Philadelphia jogaram, ou forem jogar nos próximos anos que virão, vai sempre surgir comparação de Fultz ou Lonzo. No caso o Fultz não tá podendo jogar ainda, mas Ben Simmons ou Ingram, esse tipo de coisa. Então qual o melhor time jovem, sempre vai existir. E ontem ele conseguiu corresponder, conseguiram tirar essa vitória do 76ers, mas em algumas noites eles não vão. E sobre os torcedores, existem cornetas dentro de tudo quanto é lugar, né? E é incrível. Existe corneta até no jogo de biloca, então acontece, né? Vai ter gente que não vai entender, tem gente que não vai ter paciência, óbvio. Mas assim, tem que fazer o exercício de não cornetar. Não tem outro jeito, tipo, espera pra ver. Vale pros torcedores do Nova York com o Frank Ntilikina.
Vale, por exemplo, para os torcedores do Portland, com o Zach Collins. Todos esses jogadores muito novos. Tem que Especialmente aqui, eu vou deixar também outra coisa que eu também escutei hoje, Pedrão. Josh Jackson foi overrated. Quando eu escuto isso, eu falo, gente, as pessoas esquecem que o Josh Jackson joga no Suns, que ele tem que marcar jogadores 2 vezes mais pesados do que ele. Gente, é uma falta de noção. Lógico, o torcedor tem o direito de fazer o que quer, de falar o que quiser. Se ele quer pegar no pé, pegue, tudo bem. Mas estamos falando do bom senso. Pô, o cara é rookie, meu. Tem que ter paciência. Não tem, vai fazer o quê? Vai pegar o jogador e vai trocar por um saco de jujuba? Não dá, pô. Não é verdade? Com certeza. Se eles escolheram abrir mão do D'Angelo pelo Lonzo, agora tem que dar tempo pra ele. Exatamente. A franquia deu um voto de confiança. Temos dando um voto de confiança. O menino já mostrou que joga demais no college. O menino já mostrou que tem inteligência, que tem leitura de jogo para jogar na NBA, tem tamanho, tem habilidade. Vamos ter paciência para ele ter um arremesso confiável. Vale lembrar, para aqueles que são mais velhinhos, Jason Kidd, um dos maiores armadores que eu vi jogar na minha vida. Começou super inconsistente com seu arremesso. Ele não tinha um arremesso seguro, desde o seu tempo quando jogou nos Nets. Na época era Nova Jersey Nets, né? No Jersey Nets. O Kidd era sensacional, até o momento que você deixava ele livre para fazer um arremesso. Gente, tudo bem, ele acertava alguns, mas tinha noites que, olha, era feio. Então, tem que ter paciência. O Ball já foi comparado várias vezes ao Jason Kidd. Vamos ter paciência, vamos esperar que a própria evolução, a própria experiência, o menino vai saber procurar seus atalhos em quadra, vai saber buscar as suas bandejas em quadra, sem precisar ficar esperando que uma bola eventualmente caia. Só lembrando que o Lonzo conseguiu botar na NBA o TJ Leaf, que, bem, esse cara aí deve, como diria o Eduardo Agra e o Zé Boquinha, deve ajoelhar no logo da NBA todo dia. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos lá. Antes de passarmos para o Ben, Pedrão, eu vou te fazer uma pergunta aqui, até fora do script. Sei que você e o Ângelo já tocaram o assunto um pouquinho no programa passado, mas vou te fazer uma pergunta simples. DeAndre Jordan, sai ou fica no Clippers? Eu acho que a direção vai esperar um pouquinho a volta do Teodosic, né? Porque é um armador que acha bons passes, vê se o Jordan consegue voltar a render. E esse pouquinho é com certeza o período de trade, né? Até o All-Star Game. Na minha visão, caso não dê certo, eu acho que eles vão tentar trocar ele enquanto ele ainda é um ativo interessante, enquanto ele ainda pode render. Tem valor, né? Ainda pode render boas coisas em troca pro Clippers. Eu pessoalmente tenho a mesma opinião do Pedrão. Acho que o que a diretoria vai esperar. Eu acho que o Clippers não deve negociar agora, até mesmo para esperar a volta do seu armador titular. Não tem como. Eu entendo que, claro, o Jordan ainda pode valer alguma coisa numa troca. Franquias como Cavs pode se beneficiar muito de ter o Jordan na equipe. Só que é aquela coisa, vamos ter paciência também para não dar o Jordan em troca de um jogador e depois se arrepender, né? Então vamos com calma, mas eu escutei a semana inteira, eu vi a semana inteira cenários de várias e várias franquias querendo o Jordan. Pedrão, fique feliz ou não, algumas dessas pessoas que pediram o Jordan no Knicks. Não cabe, Diego. Tem muita gente em posição 5 já ali. Não, vai ser o novo 76ers, então o Jordan vai jogar no lugar de quem? Vai ser jogar no lugar do Jack. Pra mim, a melhor fit pro Jordan, na minha visão, seria o Boston Celtics. Mas aí também você não quer nada também, né? Porque... Eles precisam de reboteiro, né? Esse seria o cara. Vai tirar quem? Vai jogar com 6? Como isso? Não sei. A Horford não quer mais jogar na 5. O Stevens dá um jeito. Põe o cara na mão dele que ele dá um jeito. Pois é, mas com certeza. No Celtics ele renderia... Meu Deus, o Celtics daí seria um Golden State.
do leste, talvez. Talvez. Não sei. Talvez. Mas enfim. Passou o momento fofoca, agora vamos passar para a parte séria, a parte que nós sabemos que aconteceu. Big Apple Moment. Vamos começar e vamos falar sobre Brooklyn Nets. Anywhere it's up to you, New York, New York. Troca de Jahlil Okafor. O que você achou, Pedrão? Se as pessoas não sabem, Jahlil Okafor foi trocado por Travis Booker. Trevor. Meu Deus. Trevor Booker. Tá? Uma escolha de segunda rodada e o Nick Stauskas. O que você achou? Gostou da troca? Não gostou? Diego, há muito tempo o Sixers sinalizava que queria trocar o Okafor, que não via nem entrando nos jogos, né? Salvo quando o Embiid não podia jogar ou coisas desse tipo. Eu acho que talvez ela foi... já que a gente estava no Big Apple, pensando no lado do Nets, acho que foi uma troca interessante. O Booker ganhava um salário não tão alto, mas assim, um pouquinho alto. Mas é o último ano dele? Tem esse quesito, né? Mas não sei se seria do interesse do time renovar com ele, porque ele até estava jogando, assim, minimamente decente. Era um jogador até importante pro time, já que é um time que não tem muitos big men, né? Então, era um big man importante. O que acontece é que, como eu destaquei no começo, a reunião do D'Angelo Russell e do Jahlil Okafor, né? Piques altos, drafts muito recentes que foram renegados pelos seus times, se juntaram no Nets, que é um time que fez algumas burradas nesses últimos anos aí, mas agora, na última temporada, nessa, vem se acertando, vem fazendo as coisas direitinho. E, bem, eu acho que foi uma troca, assim, muito interessante, porque você abriu mão do Trevor Booker, que, assim, não é um jogador muito especial. Você encontra vários jogadores parecidos com o Booker pela liga. E trazer o Okafor, que é um cara que, bem, lembrando que o Brooklyn é Nova York, o Okafor já admitiu que queria jogar sempre num time, assim, numa cidade grande, e com certeza Nova York é uma das maiores dos Estados Unidos. Do mundo também, né? Inclusive do mundo. E bem, ele vai ter apoio da torcida, com certeza. Porque é uma torcida que vem apoiando esse rebuild, mesmo que um rebuild sem muitas picks, do jeito que tá dando pra fazer, né? Após o que acontecido no Nets. E é claro, além do Okafor, que, assim, acho que não dá pra dizer que ele não é melhor do que o Mozgov, né? E além dele veio também o Stauskas, que é um jogador, assim, que pode ser útil, com certeza. Ele talvez tava tendo problemas para jogar no 76ers, né? É aquele caso de jogador draftado pelo Kings, né? Que nesses anos aí era a Araca, draftado pelo Kings, não ia dar certo. Tem mais uma chance para ele jogar, apesar dele ter um jogo bem parecido com o Joe Harris, que vem crescendo de produção. Quem sabe o Atkinson dê espaço para ele na rotação também, né? E porque ele tá precisando de oportunidade para jogar. E, assim, na minha opinião, um role player interessante para você no time, um jogador que mata bolas de 3 com muita segurança. Pois é. Eu tenho uma opinião. Eu, pessoalmente, eu não tenho uma resposta agora para essa questão. Do que nós sabemos Okafor é um jogador que até o presente momento pode ser chamado de bust? Pode. Ele não correspondeu absolutamente nada. As oportunidades que ele teve, ele jogou no lixo. Realmente é um jogador que não mostrou ao que veio. Realmente não foi a sombra do jogador que foi no college. E aí você se pergunta, culpa da franquia ou culpa do jogador? Na minha humilde opinião, culpa do jogador. Mas aí chega ao outro lado. O que ele estava precisando para
para poder mostrar o seu basquete. Era uma oportunidade. E indo para os Nets, ele vai ter essa oportunidade. Acontece que ele vai precisar também mudar um pouquinho o seu jogo, vai ter que mudar um pouquinho a sua filosofia de vida, talvez. O que nós sabemos é, Nets joga em um pace, em uma maneira de jogar, é muito dinâmica, é muito rápido. É o terceiro time da liga com essa velocidade. Perde para Lakers e para o Suns, se eu não me engano. É um time que tem várias posses de bola em suas partidas, porque a bola move muito rápido, em poucos passes ela já está na cesta, porque o time pega a bola e corre. O Jahlil Okafor é um dos jogadores que preferem um jogo mais lento, ele gosta do jogo de meia quadra. Então ali eu não sei como que o técnico vai colocá-lo no time principal e como ele vai dar certo. Só que o Pedrão levantou um ponto importante. Mozgov vem numa temporada péssima. É o tremendo de uma... Gente, não tem nem como dizer. Foi uma temporada frustrante pro jogador da posição 5. Então o Jahlil tem tudo. Nesse exato momento, acho que ele vai vir do banco, viu, Pedrão? E ele vai ganhar a sua posição. Só vai depender dele agora. O Stalkers é a mesma coisa. É um jogador conhecido por sua bola de 3. Que ano passado temporada passada foi bem. Nessa nem tanto. Nessa temporada ele tentou acho que um arremesso e errou esse único arremesso que ele teve. Então ele também não estava tendo oportunidades. Os dois vão ter oportunidades. Muito bom. Então, agora resumindo. A troca foi boa para quem? Para os dois jogadores. Okafor e para o Stalkers. O Nets, nós vamos descobrir se foi bom. E para o Philly, que estava com o jogador que eles estavam com a grande possibilidade de perder o jogador por absolutamente nada. Eles ganharam o quê? Booker, um jogador que pode ajudar a trazer... Um jogador que pode vir do banco e trazer energia com a segunda unidade. Lembrando que ele vai disputar a posição com a Amir Johnson, por exemplo. Então é legal você ter jogadores assim, experientes para um time que está buscando playoff. E conseguir uma pick também de segundo round, que vai saber o que vai vir dessa pick. Então, Pedrão, a minha opinião é essa. Quem ganhou foi os jogadores e as franquias. Ainda vamos ver o que vai acontecer. Acho justo. Sobre o lado do Sixers, alguns jornalistas dizem que provavelmente o Booker não fica, né? Tem que ver ainda se é do interesse do Sixers. Mas, como você disse, ele vai brigar com o Johnson e também com outro jovem da equipe, o Richaun Holmes, né? Que vem até tendo alguns minutinhos, ali, coisa de 10 minutos ou menos por jogo, mas vem jogando um pouquinho também. E eu acho pertinente o seu comentário de que é uma nova chance para os jogadores, né? Para o Okafor mostrar porque ele foi a pick 3, mostrar todo o jogo que ele teve em Duke. E também para o Stauskas, que só lembrando, o Stauskas foi a pick número 7, se eu não me engano. E era um jogador que prometia bastante para a NBA. E, bom, mais uma oportunidade para ele na carreira. E vale lembrar outra coisa, Pedrão. Okafor precisa jogar bem, porque ele tá com renovação de contrato, está vindo aí. E você acha que alguém vai pagar grandes picanhas para ele? Ou o quanto que você acha que paga para um jogador que não mostra porque veio? É difícil, né? Precisa jogar, precisa mostrar que sabe realmente jogar basquete. Senão fica difícil. Então, Pedrão, mais algo a dizer, Pedrão? Não, acho que mesmo assim, mesmo que talvez mesmo que acabe se mostrando o Okafor não jogando bem, ou até mesmo o Stalkers não jogando bem, acho que o GM do Nets continua mantendo um ótimo trabalho, porque abriu mão de bem pouco por esse risco, né? E se der certo, né, ele vai ter um jogador de garrafão com um potencial absurdo, que é o que falta pro Nets, um jogador de garrafão
bom que traz que deixa a defesa adversária preocupada. Sem dúvida, e o Nets tá tomando riscos da temporada, já é o quinto já, né? Contando com o Crabbe, com o próprio Carroll, a troca pelo Russell. O GM do Nets está de parabéns, ele está achando as oportunidades para salvar um ano que talvez não seja tão ruim assim. Mas estamos aí. Então, Pedrão, últimas palavras? Agradecer a toda a nossa audiência, toda a galera que comenta e mostra o basquete para seus amigos, né? Continue fazendo isso. E, bom, a nossa intenção é chegar nos ouvidos de todos os amantes da bola laranja. Isso aí, faço das palavras do Pedro a minha. E convido vocês, então, para nos acompanhar no próximo Brasquete. Agradeço por ter acompanhado este. E, por favor, divulguem. Fiquem à vontade para mandar um comentário, se vocês quiserem que o Pedrão fale um pouquinho do nosso amigo G. Quem sabe convidamos até ele para participar no próximo Brasquete. Só saibam que é uma figura bem polêmica, além de feio. É brincadeira. Obrigado a todos e espero vocês na próxima. Time